Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas, 7 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, agora com o quadro Check-up no rádio. Dr. Vander Weyden, médico cardiologista da Clínica São José, aqui em Caicó. Dr. Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Olha, se você já fez um exame de colesterol, talvez você já saiba que existe um tipo de colesterol que faz bem e o outro tipo que faz mal. Agora a pergunta é, qual é o que faz bem e qual é o que faz mal, Dr. Vander? Marcos, a gente comumente costuma dizer para os pacientes ou explicitar para os pacientes os subtipos de colesterol como tendo essas funções, a função boa e a função ruim. O que acontece na verdade? O colesterol é um lipídio, é uma gordura que tanto é sintetizado pelo nosso corpo, né? Esse colesterol que a gente fala que é dosado no sangue. Ele tanto é sintetizado pelo nosso corpo, no fígado, como ele é absorvido a partir da nossa dieta. E esse colesterol, ele tem densidades. Na verdade, se você, num exercício de raciocínio muito simples, qualquer pessoa que está em casa e você mesmo, Marcos, Geraldinho também, sabe que água e óleo não se misturam. Se você pegar um copo d'água, colocar dentro uma colher de manteiga, uma colher de margarina, uma colher de óleos, o que quer que seja, você vai ver que eles simplesmente não se misturam. Você, eventualmente, pode agitar bastante essa solução e fazer com que o óleo ele acabe se dividindo em partículas bem menores, vai aparentar durante um certo momento que eles estão dissolvidos e depois você volta a perceber que eles se agregam novamente e água e óleo, portanto, não se misturam. Elas se repelem um ao outro. O colesterol, né, sendo uma forma de lipídio, sendo uma forma de gordura, ele, por essência, ele não é dissolvido, ele é insolúvel no plasma sanguíneo. Ele não se dissolve dentro do nosso sangue. Então, para poder ele ser transportado o colesterol, eu estou falando colesterol nesse aspecto, colesterol verdadeiro. Esse que a gente dosa, na verdade, é uma lipoproteína. Então, o colesterol verdadeiro, o éster de colesterol, ele sozinho, se ele fosse circular livre no sangue, ele não se dissolveria. Ele andava no sangue como uma bolinha de óleo dentro do nosso sangue e isso o nosso corpo não permite que isso aconteça. Para que o colesterol ele possa ser transportado dentro da nossa circulação, seja ele fabricado no fígado, seja ele absorvido no nosso intestino, quando ele precisa ser transportado no sangue para os mais diversos órgãos, e aqui cabe notar que ele é importante, o colesterol ele tem importância para uma série de funções vitais do nosso organismo, para a fabricação de hormônios esteroidais, por exemplo, para a fabricação de vitamina D, para a fabricação de algumas substâncias que compõem o sistema nervoso central, como a gente chama de glicoesfingolipídios, que são substâncias que são essenciais para manutenção da boa atividade cerebral. Então, o colesterol, o éster de colesterol em si, ele é um substrato importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Entretanto, para que ele seja transportado de uma maneira adequada no nosso corpo, ele precisa estar ligado a outras substâncias. Na verdade, ele precisa estar recoberto por outras substâncias que nós chamamos de apolipoproteínas, e essas substâncias é o que isolam, vamos dizer assim, o colesterol e permitem que ele seja transportado dentro do nosso sangue de uma forma que ele não tenha contato, o óleo não tenha contato com o plasma do nosso sangue, que é composto majoritariamente de água. Então, assim você tem uma cápsula, uma espécie de cápsula ou uma bolha que é formada que isola o colesterol, que é uma gordura que está ali dentro, do plasma sanguíneo, que é
líquido, não líquido, que é composto de água, que está do lado de fora. E isso é que permite que o colesterol seja transportado. Essas proteínas, essas apolipoproteínas que revestem o colesterol, elas têm densidades diferentes, né? Algumas têm uma densidade maior e conseguem ser mais solúveis no plasma sanguíneo, e outras têm uma densidade menor e conseguem ser menos solúveis no plasma sanguíneo. Essa diferença de densidades, associada ao potencial que essas lipoproteínas têm de se ancorar, de grudar na parede das artérias e desencadear um processo inflamatório que a gente conhece como aterosclerose, essa capacidade que varia de uma para outra é o que é conhecido como diferença entre a densidade de colesterol, na verdade é a densidade da lipoproteína, e que resulta então nos subtipos que são dosados no sangue, como o colesterol HDL e o colesterol LDL. O colesterol HDL vem de lipoproteína de alta densidade, é um termo em inglês, High Density Lipoprotein. Então, é uma lipoproteína de alta densidade. Esse colesterol, por ter uma densidade maior, ele se dissolve mais facilmente no plasma sanguíneo, que é composto de água, e ele consegue ser uma forma de transporte, vamos dizer, melhor do colesterol e menos agressiva, com o menor potencial de produção de aterosclerose, de inflamação nas paredes das artérias. A outra forma de colesterol que é dosada no sangue, que é o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, Low Density Lipoprotein, ela, por ter uma densidade mais baixa, essa densidade dela se aproxima mais da densidade do óleo. E isso faz com que ela tenha uma menor solubilidade no plasma, e essa menor solubilidade, associado ao seu potencial de se ancorar ou se ligar nas paredes das artérias e desencadear esse processo inflamatório, faz com que ela seja mais danosa para o nosso corpo, né? O colesterol que está dentro dessas lipoproteínas, o colesterol que está dentro do LDL e dentro do HDL, ele é o mesmo. A cápsula é que é diferente. A cápsula que está transportando é que é diferente. A cápsula de densidade maior, ela circula mais fácil no sangue, ela não gruda na parede das artérias. A cápsula do colesterol LDL, ela tem uma densidade menor e ela tem receptores e ligantes que acabam grudando, vamos dizer assim, na parede das artérias, e isso danifica o revestimento interno das artérias, que é o endotélio, e pode provocar lesões ateroscleróticas que resultam lá no final, em última instância, naquelas placas obstrutivas e que causam uma série de doenças, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, isquemia crítica dos membros inferiores, por exemplo. Então, o que são o colesterol bom e o colesterol ruim são formas diferentes de transporte do colesterol. Na verdade, o colesterol em si, ele é um só, mas a gente chama de colesterol porque fica mais fácil para que toda a população entenda. Mas, na verdade, são as lipoproteínas, são as cápsulas que revestem esse colesterol, que têm densidades diferentes. O colesterol bom, que é o HDL, ele tem essa capacidade de transportar esse colesterol de uma forma mais ágil, e o LDL mais ágil e sem grudar nas artérias. O LDL tem essa densidade menor, tem uma solubilidade menor e gruda mais na parede das artérias. Então, essa é a diferença básica entre ambos. E do que resulta isso? Que quando você vai dosar o colesterol dos pacientes, você prefere que o paciente tenha mais do colesterol HDL, tenha valores maiores do colesterol HDL e valores sempre menores do colesterol LDL, na verdade, dessas lipoproteínas. Eu uso sempre no consultório a analogia de que se o HDL ele transporta de uma forma rápida e não gruda na parede das artérias, e ele consegue fazer com que o colesterol circule de uma forma mais ligeira, então eu chamo ele de gari.
E se o LDL ele acaba não se dissolvendo bem no plasma e gruda na parede das artérias, eu digo que o colesterol LDL é como se fosse o lixo. Então você olha para o seu perfil lipídico e você vai ver o quanto tem de gari e o quanto tem de lixo dentro da sua circulação. Se você tiver muito gari e pouco lixo, você vai ver que as suas artérias estão bem limpinhas. Com muito HDL e com pouco LDL, as paredes das suas artérias estão mais limpas e o risco de você desenvolver essa doença aterosclerótica e lá na frente desenvolver infarto e AVC, esse risco é bem menor. Se você tem o contrário, se você tem pouco GARI, se você tem pouco HDL e tem muito lixo, que é o LDL, você tem um alto potencial de desenvolver esse processo de aterosclerose, porque esse colesterol ele vai grudar na parede das artérias, ele vai entrar em contato com o endotélio, danificar, vai formar aterosclerose e lá na frente você pode resultar em malefícios com o aparecimento dessas doenças que a gente citou. Doutor Wander, depois que o senhor deixou bem claro da necessidade da gente equilibrar o colesterol bom com o colesterol ruim, como é que faz? Como é que a gente faz para aumentar esse nosso nível de colesterol bom? Pronto. Já se tentou. Como a gente vive numa sociedade onde a gente busca os tratamentos de uma forma mais imediata e até se espelhando em alguns pacientes que não conseguem isso porque tem algumas alterações genéticas e acabam não conseguindo isso, já se tentou, Marcos, de diversas formas produzir pílulas mágicas, como a gente sempre, eu digo a sociedade como um todo, acaba sempre esperando que os problemas sejam resolvidos em comprimidos mágicos. Então, já se tentou diversas vezes comprimidos mágicos que aumentassem o HDL. Esses comprimidos, eles infelizmente, eles até existiram. Tinha uma substância, por exemplo, que era ácido nicotínico, que ela era até utilizada porque aumentava o HDL, mas ela tinha um perfil de efeitos colaterais tão ruins que os pacientes simplesmente não suportavam o seu uso. E aí acabou entrando em desuso. Existem outras medicações que já foram testadas e utilizadas em seres humanos com uma expectativa muito boa de aumentar a HDL, mas que no final das contas, ao se verificar de uma forma paradoxal, estranhamente, ela aumentava a HDL, mas também aumentava a mortalidade. Então a gente não quer, na verdade, apenas que um exame de laboratório ele esteja bom. A gente quer que o paciente viva mais e viva melhor e com qualidade. Então não faz sentido a gente não se entende o porquê especificamente disso ter acontecido, mas nessa substância que nem chegou a ser comercializada, ela foi apenas estudada em alguns testes. O que se mostrou é que nesse período os pacientes aumentavam a HDL, mas acabavam tendo um risco maior de morte. Então, hoje em dia, o status atual de medicação não existe. Não existe uma pílula mágica que vem aqui, que aumente o nosso HDL, aumente o nosso colesterol bom. O que a gente tem que fazer é a coisa mais difícil e a mais correta também. Antes da gente procurar uma via fácil, que é a via do comprimido, a gente precisa mudar de estilo de vida. Então, o que aumenta HDL? Exercício físico, certo? O exercício físico ele promove alterações metabólicas. Exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos, Marcos. Caminhada, corrida, ciclismo, natação. Esses exercícios aeróbicos eles aumentam o perfil, modificam o perfil de colesterol do nosso corpo, perfil de lipoproteínas e aumentam o colesterol bom e ajudam a reduzir o colesterol ruim. E o consumo de algumas gorduras de alguns lipídios que contenham gorduras monoinsaturadas, especificamente alguns óleos vegetais, dentre eles o mais recomendado nesse cenário é o azeite. Então o azeite ele pode ajudar a modificar o perfil de colesterol dos pacientes, dando uma prioridade maior ao colesterol bom. O colesterol ruim, além de todas essas medidas que a gente já citou, né, de você praticar exercício físico regularmente, fazer uma dieta para perder peso, reduzir o consumo de gorduras saturadas que acabam facilitando o aparecimento desse colesterol LDL, preferir o azeite, além de todas essas medidas que são extremamente importantes para baixar o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aí existem medicações, são as chamadas estatinas. São as mais conhecidas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, todas elas são utilizadas com esse intuito de reduzir
o colesterol LDL, reduzir o colesterol ruim e evitar a formação dessas placas de aterosclerose que acabam obstruindo as artérias. Nosso ouvinte, nossa amiga Aparecida da Barra de Santana, lá em Jucurutu, pergunta, ela diz o seguinte: meu colesterol HDL deu 70 e LDL 156,6. Ela pergunta, será que é por isso que as minhas mãos adormecem? Provavelmente não, Aparecida. A dislipidemia ou a elevação de colesterol, ela não provoca nenhum tipo de sintoma específico de imediato para os pacientes. É uma doença completamente assintomática, é um estado completamente assintomático. É até difícil chamar a gente chama de doença, mas é mais um fator de risco. A dislipidemia em si, ela praticamente não provoca sintomas para o paciente, com exceção de alguns casos raros, como a hipercolesterolemia familiar, onde você tem níveis extremamente elevados por uma doença genética, e aí o paciente desde cedo já começa a manifestar sinais de que esse colesterol ele está muito elevado no sangue, porque ele começa a se depositar, ele não tem onde ficar, ele acaba se depositando na própria pele, na córnea, em alguns locais, e você percebe isso na próxima pálpebra, e aí você percebe isso porque existem alguns sinais para isso. Mas, de um modo geral, para a maioria dos pacientes, o colesterol elevado, ele não tem nenhum tipo de repercussão clínica. Você não percebe, o médico examinando não vai perceber, dificilmente ele percebe, e o paciente não sente nada. E quando ele sente e associa, na verdade, na maior parte das vezes, essa associação, ela é errônea. O paciente apenas acredita que se trata disso, mas não é de fato. O colesterol, o colesterol elevado, ele provoca, sim, a aterosclerose. A aterosclerose, nas suas fases iniciais, a formação dessas placas de gordura dentro das artérias, nas fases iniciais, ela é assintomática também, até que ela obstrua, até que esse entupimento chegue a um nível crítico, que o órgão não consegue mais receber sangue, não consegue se alimentar, e aí nenhum órgão do nosso corpo aguenta, suporta um sofrimento, suporta trabalhar sem se alimentar por muito tempo, variando de um órgão para outro, mas todos eles, se essa isquemia persiste, se esse sofrimento persiste, todos eles vão demonstrar os seus sinais de falência em algum momento. E aí é que vem a isquemia dos membros inferiores, com o paciente reclamando de dor nas pernas ao caminhar, aí é que vem o AVC, vem o infarto, a angina e todas as outras doenças. Mas a elevação do colesterol pura e simples, ela não costuma causar nenhum efeito sintomático no nosso corpo, e essa dormência que ela está sentindo nas mãos, provavelmente não tem relação com isso. O colesterol LDL dela está em 156. 156. De um modo geral, é preciso que a gente calcule outros fatores de risco para que a gente estime qual é a meta de colesterol LDL dos pacientes. Isso é que normalmente é feito hoje em dia. Aí você precisa saber, além do sexo que ela disse aí, feminino, a gente precisa saber a idade, precisaria saber qual é o valor da pressão arterial, se está tratando a pressão arterial ou não, se tem diabetes ou não e se fuma ou não. Isso é colocado dentro de uma calculadora, porque cada valor desse é utilizado com um peso, é uma média ponderada. Então, cada valor desse é utilizado com um peso, você faz um cálculo e define se o risco do paciente é baixo, médio ou alto de desenvolver essas doenças que a gente citou aqui. E aí, uma vez que você define o risco, você define a meta. Essa meta ela pode ser menos de 130, menos de 100, menos de 70 ou menos de 50. Como o valor máximo recomendado é de 130 e o dela está 156, a gente já está vendo que está elevado o colesterol LDL. A vantagem que ela tem é de que ela tem um bom perfil de HDL também. O colesterol bom dela também é elevado e acaba, de certa forma, protegendo um pouco. Porém, é preciso atenção com esse colesterol LDL e iniciar essas mudanças de estilo de vida que a gente já mencionou aqui para tentar baixá-lo, e se não for possível baixar apenas com isso, fazer o uso de medicações. Vamos às perguntas no WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria que você perguntasse ao Dr. Vander, porque meu esposo bateu uma ultrassonografia do abdômen total. Bateu com um médico muito bom aqui em Caicó. Aí ele viu na ultrassom que tem alguns vasos sanguíneos deles obstruídos. Só que ele não é gordo, ele é uma pessoa magra. E eu queria saber se tinha que ir para um cardiologista, o que ele indicava.
viu? Obrigada. E aí, doutor Wander? Bom dia, minha amiga. Esse achado ele tem sido cada vez mais frequente em alguns exames de diagnóstico, especialmente em ultrassons e tomografias que são realizadas no nosso meio. No nosso meio, não na nossa cidade, mas no país, no mundo inteiro. Acaba-se verificando esses processos e se dando esse diagnóstico. Como os pacientes são assintomáticos, a percepção de que existem essas placas de gordura, ela nos alerta, porque o paciente muitas vezes só viria a ter algum tipo de sintoma muito mais à frente se ele fosse quando ele viesse desenvolver obstruções graves, críticas, e aí às vezes é até difícil de você corrigir. Quando você consegue detectar no momento em que o paciente ainda está assintomático, você consegue tratar e prevenir maiores lesões nos pacientes. Essas placas que ela descreveu aí são aquilo que a gente tinha acabado de mencionar aqui, Marcos. São placas de aterosclerose ou placas ateromatosas, que são locais onde essa gordura que a gente mencionou aqui, o LDL, ele entra em contato com o endotélio, que é o revestimento interno da circulação, e ele acaba lesionando esse endotélio, provocando uma pequena inflamação no local, e isso acaba atraindo, por incrível que pareça, mais colesterol para o local e formando um aumento dessas placas. Com o tempo, a tendência é que essas placas cresçam e promovam obstruções. Se ela detectou isso, é recomendado que ela faça acompanhamento, sim, um acompanhamento médico. Esse acompanhamento ele pode ser com o clínico, ele pode ser com o cardiologista, pode ser com o endocrinologista. Todos eles terão capacidade de fazer essa avaliação dele e fazer o tratamento apropriado para esse caso. Doutor Wander pergunta, doutor, febre reumática atinge o coração? Sim, febre reumática pode atingir o coração, porém de uma forma diferente dessa que a gente está mencionando aqui. A febre reumática é uma doença que a gente chama de autoimune, quando o paciente, após ter sido infectado por um tipo específico de bactérias, que a gente chama de Streptococcus víridas, na verdade, o corpo provoca ou começa uma reação contra essas bactérias, e uma vez que o corpo elimina essas bactérias, o normal, o recomendado, era que ele entrasse em um estado de vigilância apenas, com a fabricação de alguns anticorpos, e esses anticorpos eles só funcionassem se a bactéria voltasse a apresentar novamente no nosso corpo. Essa bactéria ela se apresenta na forma de infecções de garganta, de crise de garganta, de faringites. O que acontece? Por um erro do nosso organismo, ou do organismo de quem tem a febre reumática, você elimina a bactéria, mas permanece com esse anticorpo, e o pior, esses anticorpos eles acabam reconhecendo algumas áreas do nosso corpo como sendo estranhas. Eles não reconhecem que são o nosso próprio organismo, acham que são bactérias e começam a atacar esses locais. Um dos locais são as articulações, por isso que o paciente com febre reumática costuma sentir artrite e artralgias, na verdade inflamação nas articulações e dor nas articulações, e por isso que tem esse nome de febre reumática. Mas também pode agredir outros órgãos, e dentre esses órgãos estão o coração. Então, as válvulas cardíacas e o endotélio, que é o revestimento, o endocárdio, que é o revestimento interno do nosso coração, eles podem ser afetados pela febre reumática. Na verdade, virtualmente, durante a crise aguda da febre reumática, você pode ter tanto o endocárdio, as válvulas, o miocárdio e o pericárdio, que é a membrana externa. Mas as estruturas mais acometidas e que mais sofrem, mais costumam sofrer com a febre reumática, são as válvulas cardíacas. E aí você pode ter um comprometimento dessas válvulas, que acaba gerando inflamação e pode no futuro resultar em danos reais e com produção de sintomas para os pacientes. Algumas válvulas são mais acometidas do que outras, mas virtualmente todas elas podem ser lesionadas. Mas cabe um detalhe que, embora isso possa acontecer, não é todo paciente que tem febre reumática que vai necessariamente ter o que a gente chama de cardite reumática, que vai ser acometido no coração pela febre reumática. Isso precisa ser atinado. Aqui no Facebook, Grande Wander, ser humano especial, labutamos juntos nas fileiras do Exército, no 16º Batalhão
de infantaria motorizado. Você foi militar já, doutor? Já se viu um ano lá no 16 BI. Cid Medeiros Costa, Ô, levantando Sidão, abraço. um abraço, rapaz. Um abraço para Esse você. é o Sidão flamenguista? Né? Hã? Eu acho que é ele. Eu acho que é Será ele que é o mesmo. Sidão que participa dos grupos? Será que é ele? Deve ser, né? Sidão sofredor, né? A gente está sofrendo bastante. Abraço, Um Sidão. abração, Cid. Um abraço para você. JB Filmagens, lá em Jucurutu, pergunta: doutor, é verdade que se tomar limão em jejum é bom para o coração, para diabetes? Eu acho que esse daí só tá perdendo para a ivermectina atualmente, viu, minha gente? A gente não tem nenhuma evidência científica concreta de que tomar. Aí, quando os pacientes me perguntam no consultório, o que é que eu faço? Olha, eu posso tomar limão? Eu digo, pode, mas não deixe de fazer todo o resto que a gente acabou de recomendar, não. Eu chego... Todo mundo segue, né? então, assim, a gente não tem nenhuma evidência, nunca foi feito nenhum estudo sério, concreto. A mesma situação da ivermectina, nunca foi feito nenhum estudo sério, concreto com seres humanos e que mostrou resultado efetivo que tomar o limão em jejum, um copo de limão, espremer o limão na boca, não se sabe a dose, não se sabe a hora certa e não se sabe os efeitos. Então, esse é na verdade, é um grande boato. Quando as pessoas me perguntam isso, elas botam uma fé tão grande que eu não quero não tenho como objetivo tirar a fé de ninguém. Então, se ele me pergunta isso, doutor, eu posso continuar? Eu tomo limão já faz muito tempo, eu posso continuar? Eu digo, pode. Só faça junto tudo aquilo que a gente já recomendou aqui, use essa medicação, faça essa atividade física, faça essa dieta e você pode continuar no seu limão. Ele não vai interferir no uso das medicações, não vai interferir na sua dieta, não vai interferir na sua atividade física, então pode usar. Mas que ele sozinho, o que é que eu sempre recomendo? Não é para fazer. O médico mandou eu fazer atividade física, mandou eu fazer dieta, mandou eu parar de fumar, pediu para eu tomar essa medicação e eu não vou fazer nada disso, eu só vou tomar o limão. Não, aí não faz. Aí tá nitidamente errado, você está optando por uma conduta que não tem nenhuma comprovação científica e está deixando de lado outras condutas que a gente sabe já, a gente já tem evidência suficiente de que essas outras condutas, que a gente acabou de mencionar, elas funcionam. Então, quer fazer todas as que funcionam e mais alguma, pode fazer. Só não pode trocar uma pela outra. Tem mais pergunta? Bom dia. O meu nome é Aparecida. Eu sou paciente do Dr. Vander. Procurei o Dr. Vander devido a uns picos de pressão alta que eu estava tendo e um aperto no peito. Então, há mais ou menos um mês e pouco atrás. Então, ele me requisitou o Concárdio de 10 miligramas para mim tomar pela manhã. O AS, que eu tomo 200 miligramas após o almoço. E o Rosovaz 10 miligramas que eu tomo após o jantar, além do Cordarex que eu tomo à noite também após o jantar de 10 miligramas. Então, o que está acontecendo? A minha pressão agora é muito baixa, é 9/5 o dia inteiro e entra pela noite. A minha visão está embaçada, trêmula, eu passo o dia inteiro praticamente com dificuldade até para enxergar direito. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer, doutor, porque eu tenho um cateterismo para fazer próxima terça-feira e estou me sentindo desse jeito. Gostaria de saber o que é que eu posso fazer, porque eu já tentei entrar em contato com o senhor através da sua atendente e não obtive resposta. E aí, doutor Wander, o que é que ela faz nesse Pronto. caso? Eu vou pedir que ela entre em contato aqui, deixe o número de contato, a gente vai retornar para ela para dar seguimento a esse caso. Só para explicar para a população, nesse caso, ela está fazendo uso de algumas medicações que ela mencionou aí, e duas dessas medicações, elas acabam tratando a angina, tratando a isquemia miocárdica, melhorando o fluxo de sangue no coração, mas ao mesmo tempo elas têm como efeito colateral baixar a pressão. Isso é muito útil no paciente que é hipertenso, que tem valores muito elevados, mas quando o paciente possui níveis já próximos ao normal, isso pode resultar em efeitos colaterais indesejáveis, como a queda da pressão arterial. Parte dos sintomas que ela está sentindo parece ser relacionado a essa queda de pressão advinda do efeito dessas medicações. Nesses casos,
a primeira lei vamos dizer assim, se existem leis na medicina, a primeira delas é não prejudicar em primeiro lugar. Primeiro, não prejudicar. Então, a gente não pode, com o objetivo de beneficiar um paciente, por alguma razão, acabar causando um prejuízo em outro momento. Então, a conduta mais apropriada aí será reduzir as doses dessas medicações, de algumas dessas medicações específicas, até que seja realizado o cateterismo e a gente tenha ciência melhor. Vou pedir para que ela entre em contato aqui, ou mande o número de telefone, o contato dela, porque a gente entra em contato com ela de volta para fazer as orientações de maneira mais precisa. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Sou aqui uma ouvinte de Cruzeta. Gostaria de saber de você, porque eu estou com um problema há vários meses com as minhas mãos dormentes. Já faz um bom tempo, né? Fiz uns exames, recebi, não deu alteração no colesterol, estavam todos bons e eu gostaria de saber se isso pode ser problema na coluna ou nos nervos, ou se isso pode também vir ser problemas de coração. O que é que o senhor pode estar me dizendo? E aí, doutor Wander? Bom dia, minha amiga. A dormência, ela faz parte do diagnóstico de algumas doenças do coração, porém ela isoladamente, sozinha, principalmente quando é dos dois lados, pelo que eu entendi no início da pergunta, era dos dois lados, não era, Marcos? Ela diminui as chances de que, não impede, mas diminui as chances de que se trate de fato de uma doença cardíaca. Quando ela é restrita às mãos, que eu acho que também foi isso que foi mencionado, uma dormência que você tem apenas nas extremidades, essas chances elas são ainda menores de que você esteja diante de um quadro de doença cardíaca. O que precisa ser investigado são outras doenças. O comprometimento de nervos, de fato, ele é mais provável nesse cenário. É possível que você tenha algum grau de neuropatia e essa neuropatia ela precisa ser investigada, confirmada a sua presença, buscada alguma origem, né, ver de onde é que vem essa neuropatia. Uma forma muito comum, embora não seja a mais comum, mas uma forma relativamente comum de neuropatia é a neuropatia por diabetes. Então, os pacientes que têm diabetes e a diabetes não é controlada ao longo de vários anos, eles acabam lesionando os nervos e causando neuropatia. Essa neuropatia pode se manifestar por dor ou por dormência nos braços e nas pernas. Nesse caso aí, a gente pode estar diante de uma situação como essa. É recomendado que seja feita uma avaliação, uma investigação, já que foi descartado segundo ela, com os exames, a presença do colesterol alto, é preciso avaliar outras causas para essa neuropatia, ver se ela, na verdade, o colesterol ele nem tem relação com isso, mas entendendo que outros exames já foram realizados e descartaram algumas das causas, é preciso ir em busca de uma causa específica para esse quadro dela. A recomendação era que ela fizesse uma avaliação. Nesse caso aí, poderia fazer a avaliação com um clínico geral, um endocrinologista ou um neurologista. Talvez o neurologista, nesse cenário, pudesse ser mais apropriado para avaliar essa parestesia, essa dormência que ela sente nos braços, nas mãos. A ouvinte Célia, da Barra de Santana, pergunta: doutor Wander, como é a cirurgia de revascularização miocárdica? Cirurgia de revascularização miocárdica, também conhecida como ponte de safena ou ponte de mamária, é uma cirurgia, é uma das cirurgias cardíacas mais realizadas na atualidade. Nelas, um osso do nosso corpo, a cirurgia começa obviamente, com você sendo anestesiado, né, para não sentir nenhuma dor. Aí um osso do externo, que é conhecido nas galinhas, é conhecido como titela, né? O osso do externo, ele é dividido para que você tenha acesso à região do tórax do paciente. Nesse momento, você tem acesso ao coração do paciente e aí você instala o que a gente chama de bypasses ou de desvios no fluxo de sangue. Essa cirurgia ela é indicada quando o paciente tem algumas obstruções graves ao fluxo de sangue e aí você precisa construir um desvio. Esse desvio ele é construído com outras artérias que estejam limpas, sem doença. E essas artérias, outros vasos, perdão, que estejam limpos e sem doença. Esses vasos podem ser artérias, como por exemplo a artéria mamária, que está ali localizada dentro do tórax mesmo e você apenas faz
a preparação anatômica dela. Pode ser a artéria radial, que é uma artéria no braço, hoje em dia ela é bem menos utilizada, essa técnica, e pode ser a veia safena. A veia safena magna, ela está localizada na perna, e aí é retirado um pedaço dessa veia e é colocado no coração para formar esse desvio de sangue. Você faz esse desvio e aí o sangue, em vez de passar pelo local que está obstruído, ele passa por esse desvio que está limpo, está desobstruído, e aí você mantém a circulação coronariana, a circulação de sangue para o coração, funcionando adequadamente, e isso corrige aquele problema pontual da doença aterosclerótica do paciente. Doutor Wander, para saber se as taxas estão alteradas, quais são os tipos de exames? Normalmente, essas taxas que a gente mencionou no tema principal aqui, que é o colesterol bom e ruim, normalmente se solicitam colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e os triglicérides, porque a gente não tem metodologia para para dosar especificamente o colesterol ruim, o colesterol LDL. Ele é dosado por meio de, ele é mensurado por meio de fórmula. Então, você tem uma fórmula, existem duas fórmulas, a de Friedewald e a de Martin, e as duas elas precisam desses outros 3 substratos. Você precisa dosar o colesterol total, precisa dosar o colesterol bom, que é o HDL, e precisa dosar os triglicérides, e a partir disso, aí você estima ou você mensura o quanto de colesterol ruim o paciente tem. Olha, gente, o doutor Wander é médico cardiologista, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó, ali pertinho do primeiro BEC. Telefones de contato 99422-3138, 99431-0681. Doutor Wander, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. São 7h43.